Oi, boa tarde. Tudo bem? Tempão que a gente não se vê ao vivo, né? Bom, deixa eu te chamar falar uma coisa com vocês aqui. A gente vai tentar terminar a apostila, né? Não hoje. Eu não vou gravar uma aula muito longa, não. Mas vou falar umas coisas importantes, vou usar uns termos que são importantes de vocês saberem lá no terceiro ano, tá bom? Bom, então o que a gente vai falar hoje? A gente vai começar na página 80 de Geografia, na apostila 4. Então, apostila 4, a parte de Geografia, na página 80. Já vai explicar de uma maneira, vou explicar, depois a gente passa para a apostila, tá? Bom, a gente vai fazer aqui comparações e ver a importância dessas duas partes de uma cidade, né? Que tem a parte do campo e a parte da cidade, né? A parte do campo a gente chama de zona rural. E a parte construída, mais movimentada, onde fica o centro da cidade, né? Onde tem a cidade construída, a gente fala que é a zona urbana. Todas essas duas partes são importantes e uma depende da outra. A zona rural depende da zona urbana, a zona urbana depende da zona rural. Bom, zona rural, então, é o campo, né? Onde as ruas praticamente não são asfaltadas, as casas são mais afastadas umas das outras, a gente vê mais animais, mais plantações, onde tem mais agricultura, né? E na zona urbana, a gente já tem a parte mais comercial, já tem mais lojas, né? Podem ter algumas cidades têm as fábricas, tem muitas pessoas circulando, é mais urbanizada que a gente fala, né? Rede de água, de esgoto, encanado, rede elétrica, iluminação pública, muito movimento de carro. Então, é a parte da cidade construída, tá? Então, isso que eu queria basicamente explicar para vocês. O que é a zona rural, campo, zona urbana, cidade. Todas as duas são importantes e uma depende da outra, tá? Uma não existe sem a outra. A gente vai ver isso. Então, lá na página 80, a gente tem aí campo e cidade. Na própria página 80 está mostrando a parte de cima e a parte de baixo. Vejam, a parte de cima é a cidade, né? A parte construída, onde há escolas, cinema, as ruas são asfaltadas, as casinhas, os estabelecimentos comerciais ficam bem próximos uns dos outros. No campo, não, olha lá embaixo. As casinhas são bem afastadas, muita plantação, rua de terra, né, de chão, que a gente fala, de terra. Então, são realidades bem diferentes, tá? Página 81, para a gente não demorar muito. E a maior parte da população, como diz aqui, vive na cidade, né? Não que não tenham pessoas que vivam na zona rural, tem. Mas a quantidade de pessoas no campo é bem menor, por isso que a cidade é movimentada. Tem muitas pessoas morando lá. Então, página 81. A maior parte da população do mundo vive em cidades. Sendo assim, a população do campo é menor. De qualquer forma, tanto na cidade quanto no campo, as pessoas realizam diversas atividades. Então, lógico que na cidade aparecem mais pessoas exercendo atividades diferentes, mas as pessoas no campo também exercem atividades como agricultura, que é a plantação, né? Como a pecuária, que é a criação de animais. Eles têm um tipo de vida diferente das pessoas que vivem na cidade. As pessoas que moram no campo acordam bem cedo para tirar o leite da vaca, para molhar a plantação, né? Para cuidar dos animais. Bom, nas cidades há muitas indústrias que fabricam os produtos que usamos diariamente. Então, tudo que vocês 90%, a maioria muito grande das coisas que a gente tem na nossa casa foram transformadas, né? Foram processadas em uma indústria. No campo, embora em menor quantidade, também existem indústrias. Além disso, encontram-se diversas plantações e criações de animais. Não que não tenham indústrias na zona rural, mas é mais difícil encontrar. Geralmente,
as indústrias ficam na zona urbana, mas não é impossível ter numa zona rural, tá? Tem sim, pode ter. As pessoas que vivem em cidades dependem de alimentos que são produzidos no campo. É óbvio, né? Todo alimento vem do campo, a maioria do que a gente consome foi plantado, né? Ou vem do animal, do boi, do porco. Então, esses produtos que a gente consome, a sua matéria-prima, a sua origem, é lá no campo. É lá no campo que é plantado o tomate, que é plantado o feijão, que é plantado a chicória que a gente come, a cenoura, tá? Então, as pessoas que vivem na cidade dependem de alimentos que são produzidos no campo. Quem vive no campo também precisa de produtos e serviços encontrados na cidade. É uma troca, né? Lá no campo produz os alimentos que a gente precisa. Manda para o campo, para a cidade. E a cidade produz, né, nas indústrias, vende serviços que são usados pelas pessoas que moram no campo. É uma troca. Por isso que eu falei que uma depende da outra, né? A zona urbana depende da zona rural e a zona rural depende da zona urbana. Todas as duas têm a sua importância. Ó, aí nós temos duas fotos aqui, ó. Uma plantação de arroz e uma rua comercial, um bairro comercial onde tem muitas lojas. Observem a diferença de movimentação de pessoas, quantidade de pessoas, né? Quantidade de estabelecimentos, de prédios construídos, né? Então, a primeira representa uma plantação de arroz e a segunda, uma rua comercial, uma rua que tem muitas lojas lá em Buenos Aires, na Argentina, que é um outro país. Em sua opinião, as atividades realizadas em cada área são diferentes? Por quê? Sim. Na primeira, tem mais uma atividade de cultivo, né? De plantação de arroz, né? Cuida da terra. E na segunda, área comercial, venda de produtos e serviços, né? Então, são diferentes. Esse aqui não precisa fazer o 3, não, tá? É importante vocês entenderem o que é zona urbana, zona rural. Isso que eu quero que fique bem claro para vocês lá no terceiro ano. Vamos para a página 82. Ó, no campo ou na cidade? As moradias podem estar no campo ou na cidade. Você sabe quais são as diferenças entre morar no campo e na cidade? Hoje em dia, com essa pandemia, né, as pessoas estão mais procurando a área rural, mesmo o campo, para morar. Então, tem diferença de vida na cidade e no campo, né? Que eu falei, tem menos. No campo tem menos comércio, atividade de lazer é diferente. O que as pessoas fazem que moram lá na zona rural? Tomam banho de cachoeira, andam a cavalo, brincam soltas, né? Tem mais liberdade para brincar. Vai lá e pega uma fruta no pé, né? Para chupar manga. Na cidade, não. Aqui em Valência ainda tem algumas pessoas que moram na cidade podem ter esse privilégio, mas nas cidades grandes, muito grandes, no Rio de Janeiro, não, né? E na cidade grande, as pessoas realizam outras atividades. Eles vão ao cinema, vão ao shopping, se a cidade tem praia, vão à praia, né? Realizam atividades diferentes, muitas ofertas de serviços, né? Tem os bancos, tem academia, que coisas que não tem lá na zona rural. Então, olha lá, a Laura mora na zona rural, no campo. Então, zona rural é campo, tá? Eu sou Laura, eu moro aqui. Assim como você, Laura e José vão à escola, brincam com os colegas e realizam muitas outras atividades. Não que quem não mora no campo não tem escola para ir, né? Às vezes tem que andar um pouquinho, a escola fica um pouquinho longe, mas as crianças lá também realizam atividades, como as crianças que moram na cidade. Tem amigos, fazem deveres, né? Tem um momento de lazer, tem um momento de descanso. A casa da Laura fica em um sítio onde seus pais criam galinhas e plantam verduras para vender. As ruas e as estradas próximas são de terra, então não são asfaltadas. Quando passa o carro, levanta aquela poeira. Olha o lugar onde é o
o José mora? Na página 83. Ai, desculpa, ó. As ruas da estrada são de terra e tem pouco movimento de veículos. Tem a continuação lá, tá? Me perdoe. Algumas pessoas se locomovem a cavalo. Lembra que a tia Maura falou que quando a tia Maura era novinha, ela se formou? E eu dava aula lá em Pitanha, e as crianças moravam longe. Elas iam, eu tinha alguns alunos que iam a cavalo, eles chegavam lá na escola a cavalo, eles amarravam o cavalo numa árvore bem distante, iam estudar com a tia Maura e depois voltavam para casa no cavalo que eles tinham, né? Então, algumas pessoas se locomovem a cavalo. Seus vizinhos também moram em sítios. Laura vive no campo. Então, a Laura vive na zona rural, tá? Quando vocês ouvirem essa expressão, zona rural, é o campo, a roça. José mora no prédio mais alto do quarteirão. As ruas próximas são asfaltadas e tem muito movimento de carro e ônibus. Ele mora com sua mãe, que trabalha em um escritório. José tem muitos vizinhos. Eles moram no mesmo prédio que ele e em outras construções próximas. José vive na cidade. Então, perceberam a diferença de vida? Laura tem poucos vizinhos, ficam mais afastados. O José não, né? Já tem muitos vizinhos, mora num prédio, as ruas são movimentadas, as ruas são asfaltadas. Bom, eu queria que vocês fizessem esse número 2. Vocês têm que ler o resto da frase para encaixar na cidade ou no campo, tá? Então, façam esse número 2 da página 83. Coloquem PC. Ok? Bom, agora a gente vai falar de onde vem o nosso alimento, né? Que é importante. Quem mora na zona rural precisa de alimento, quem mora na zona urbana, na cidade, também precisa. E de onde vêm os alimentos que nós consumimos? Os alimentos que nós consumimos, eles são produzidos basicamente na zona rural, né? Eles vêm da agricultura, da pecuária e do extrativismo. Lembra o que é extrativismo? Retirar da natureza para gente. Quando a natureza oferece para gente, né? Igual o peixe, igual a mineração, né? Mas aqui a gente não vai usar no alimento. Então, o peixe a gente usa na nossa alimentação. A gente tira da natureza e usa diretamente na nossa alimentação. Bom, então os nossos alimentos ele vêm da agricultura, da pecuária e do extrativismo. A agricultura é a plantação, é o cultivo, é o homem se dedicar a plantar, a cuidar e a colher. A pecuária é a dedicação do homem do campo que tem de criar os animais, cuidar dos animais, né? E vender para a gente consumir o couro, o leite, a carne, né? E esse é o processo. Pecuária é a criação de animais. Então, esses alimentos que a gente consome vêm da agricultura, da plantação, da pecuária, da criação de animais e do extrativismo, que é a pesca, tá? É o peixe. Então, vamos lá. Página 84. De onde vêm os alimentos? Então, praticamente, preste atenção. A matéria-prima, né? O que a natureza oferece para a gente é tirado lá na zona rural. Alguns alimentos a gente consome diretamente. Tomate, a verdura, né? Mas outros alimentos, ou o mesmo alimento, ele pode ser processado, transformado em outro produto numa indústria. Por exemplo, tomate a gente pode comer na salada. Mas o tomate também ele pode ir para uma fábrica, ser processado e transformado no molho de tomate que a gente usa na pizza, tá? Então, ele pode ser usado diretamente pela gente, ou ele pode passar por um processo de industrialização. Passa por uma indústria, se transforma, esse produto vai para o comércio, que é uma loja, e a gente vai lá e compra, tá? Então, isso basicamente que a tia vai falar hoje. Ó, de onde vêm os alimentos? Diariamente, consumimos uma grande diversidade de alimentos. Quantidades diferentes de alimentos, tá? Isso que é uma diversidade, é uma quantidade diferente. Frutas, legumes, pães, carnes, queijos são importantes para o nosso crescimento. A gente já falou sobre uma alimentação
saudável e equilibrada. Mas você sabe como são produzidos e cultivados esses alimentos? Qual é o trabalho envolvido nessa produção? Quem faz isso? As principais atividades que produzem esses alimentos são a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Atividades realizadas no campo. Então, é isso que eu falei. O campo produz a matéria-prima, né, do alimento que pode ser consumido in natura pela gente, ou ele pode ser processado, ser passado primeiro numa indústria para depois chegar à nossa casa. Vai da indústria para o comércio, a gente vai lá, compra no comércio e leva para a nossa casa. É basicamente isso, o processo de produção de um alimento. Bom, o que é a agricultura? A Timóteo já falou. É o homem cuidar, cultivar da terra, cuidar do que ele plantou, colher e vender para as pessoas poderem consumir. Ó, agricultura é atividade econômica, envolve venda, envolve dinheiro, tá? Ele planta, colhe e vende. É atividade econômica relacionada ao cultivo da terra para produzir alimentos e outras matérias-primas utilizadas pelos seres humanos. Então, quem pratica agricultura é o agricultor, né? É uma profissão. O agricultor, ele vai cuidar da terra, ele vai cuidar da semente, ele vai molhar, ele vai cuidar dessa plantação, para todos os cuidados para que ela cresça, né? E a gente tem o alimento dali. Ó, colheita de alface, olha que plantação linda. Esse moço aqui é um agricultor, tá cuidando da plantação, tá? Colheita de soja também, que faz o óleo de soja, aquele óleozinho que a gente usa para fazer a comida, o arroz, né? Que a gente tem que colocar pouquinho, que senão faz mal. É produzido da terra, é tirado da terra. Então tem a pessoa, né? As pessoas, os agricultores, que cuidam dessa plantação para que soja seja produzida lá no campo. Olha lá, a zona rural. Perceberam que é a zona rural? Né? Aqui, então, está mostrando a plantação do alface, soja, né? E outras verduras, outros legumes, tá? Então, o alimento vem de uma parte da agricultura. Então, para vocês verem como é importante a zona rural. Página 85. E a pecuária. O que é pecuária? É criar os animais, né? Quem cuida dos animais, quem cria animais, quem tem essa atividade econômica que envolve dinheiro, né, que vende, é chamado pecuarista. Então, pecuarista é a pessoa que se dedica à pecuária. Vamos lá no 85. Ó, criação de bois e vacas, lá em Minas Gerais. Olha lá. Pecuária é uma atividade econômica, então envolve dinheiro, compra, venda, tá? De criação de animais. Por meio delas, obtemos alimentos como a carne, o leite, os ovos e também outras matérias-primas como o couro e a lã. A lã que vem da ovelha, né? O couro que faz o sapato. Isso tudo vem da pecuária, que é executada lá na zona rural. Olha como é que a zona rural, o campo, é importante, tá? Cuidam dos animais. Então, quem exerce a pecuária é o pecuarista. Essas palavrinhas são importantes para vocês lá no terceiro ano, tá? E o extrativismo, que é de retirar da natureza aquilo que ela oferece. Ó, o vegetal ou animal, o extrativismo vegetal ou animal, não, desculpa. Pelo extrativismo animal ou vegetal, é possível a coleta, retirada, de recursos naturais, então a natureza deu para gente, tá? Diretamente para gente, para o consumo ou comercialização de alimentos, conforme visto no módulo anterior. Então o moço vai lá, pesca o peixinho e vende para gente. Tá tirando a natureza, oferece para gente, né? Então a gente está tirando da natureza o peixe e usando na nossa alimentação. Está tirando da natureza. É o extrativismo, tá? Recolher esses alimentos naturais, que vêm da natureza mesmo. Então, basicamente isso. Bom, então a gente já sabe que a matéria-prima, a grande maioria da matéria-prima, vem lá do campo.
da zona rural. E essa matéria-prima, ela é transformada, é processada em outros produtos, tá? Essas matérias-primas passam por uma indústria, são transformados. Esses produtos transformados vão lá para a lojinha, para o mercado, e a gente, que é o consumidor, vai lá e compra, tá? Espero que vocês tenham entendido isso. Eu acho que a gente já falou em outras aulas isso. Vamos para a página 86. A indústria, o comércio e os serviços. Então, a indústria é o lugar onde são processados, modificados essa matéria-prima que vem da natureza e transformado em outro produto. 86. Para a gente terminar e não ficar extenso. Os produtos existentes ao nosso redor têm diversas origens. Eles resultam de transformações. Olhem em volta de vocês. Todos os produtos que nós temos em casa, a porta, o meu óculos, o meu controle remoto, tudo isso passou por uma transformação, tá? O tomate pode ser transformado em molho de tomate pronto para o consumo. Do trigo, podemos produzir a farinha e com ela é possível fazer pães e bolos. Do leite, originam-se o leite de caixinha ou de garrafa e o queijo. Então, isso tudo é matéria-prima, né? O lugar onde as matérias-primas são transformadas em produtos que serão comercializados. O que são comercializados? Que vão ser vendidos, é a indústria. Então, a indústria transforma a matéria-prima em produto e esse produto vai ser comercializado, vai ser vendido. Essa atividade ocorre geralmente na cidade. Então, a matéria-prima que é retirada lá do campo, da zona rural, vai ser transformada numa indústria que geralmente fica numa cidade. Tudo aquilo que é processado e transformado nas indústrias por meio de máquinas é chamado de produto industrializado. Então, o que é um produto industrializado? É o produto que passou por um processo de transformação na indústria, tá? Por exemplo, o automóvel, a geladeira, a televisão. Observe as fotos abaixo. Elas retratam exemplos de indústrias e produtos industrializados. Então, na indústria, transforma a matéria-prima e sai o produto industrializado. Vejam bem aqui, ó. Nós temos 3 exemplos aqui. A primeira é uma fábrica de costura de tecidos que transformando roupas em camisetas. Então, o tecido é transformado numa camiseta. A camiseta ali é um produto industrializado. Embaixo, a gente está numa fábrica automobilística, fábrica de carros. Estão fabricando as peças, tá? O carro é o produto industrializado, é o produto feito naquela fábrica. E depois a gente tem uma indústria moveleira. O que é uma indústria moveleira? É uma fábrica de móveis, tá? Está transformando a matéria-prima, né? Fazendo mesas, cadeiras. E aqui eu já tenho o produto industrializado, produto feito, que é a mesa e as cadeiras, tá? É o produto industrializado. A primeira foto mostra a produção na indústria e a segunda foto já mostra o produto feito, o produto industrializado, que foi processado, que foi transformado em máquinas em uma indústria, tá? Entenderam o que é produto industrializado? É o produto que sai, que vem da indústria. Essas palavrinhas podem parecer difíceis, mas vocês vão ouvi-las novamente lá no terceiro ano, tá? Página 87. Vamos lá, meus amores. Depois de serem fabricadas nas indústrias, os produtos precisam ser vendidos. Então, saiu da zona rural a matéria-prima, foi processado, foi transformado numa indústria, e essa indústria precisa vender, né? Então, ela produz e manda para o comércio vender para os consumidores. Tanto os produtos industrializados quanto os produtos provenientes diretamente do campo, que é aquela alface que a gente compra lá na feira,
Não tem a feira aqui, no domingo? Não tem um monte de produtor rural? Então, ele tirou direto do campo e vai vender para a gente, para o consumidor. Não passou por indústria nenhuma, tá? Tanto os produtos industrializados que a gente compra no mercado, quanto os produtos provenientes diretamente do campo, que é aquele que a gente compra lá na feira, aquele alface, farão parte do comércio. Outra atividade que predomina nas cidades. Então, os comércios, né? Essa ação de comprar e vender tem mais quantidade na cidade, na zona rural. Tem no campo? Tem, mas em menor quantidade, tá? Não que não tenham, tem sim, mas menor quantidade. No comércio, há pessoas contratadas para prestar um serviço, como os vendedores. Então, o que é prestador de serviço? Aquele que oferece o serviço para a gente. Quando a gente vai numa farmácia, quando a gente vai ao mercado, quando a gente vai abastecer o carro e colocar gasolina, aquelas pessoas que estão trabalhando ali estão prestando serviços para a gente, tá? Então, são prestadores de serviço. A tia Maura é uma prestadora de serviço também. Os professores, os dentistas, os médicos, o mecânico, eles prestam o seu serviço à sociedade. Então, no comércio, há pessoas contratadas para prestar um serviço, como os vendedores. Nesse caso, estamos falando em uma outra área econômica que existe na cidade, a prestação de serviços. Outros exemplos de prestadores de serviços são médico, professor, cozinheiro, jornalista, o frentista, que é aquele que coloca a gasolina no nosso carro, né? O mecânico, que conserta o nosso carro. São todos prestadores de serviço. Eles realizam a atividade que eles sabem fazer para a população, né? Eles prestam os seus serviços. Bom, então é para fazer esse número 1 e número 2. Marcar com X somente nos produtos industrializados, aqueles produtos que passaram por uma transformação na fábrica. E o 2 vai completar com indústria, serviço ou comércio, tá? Já vai parar por aqui, porque amanhã vocês têm provinha. E o outro dia eu acabo a gravação disso aqui. Mas é muito importante vocês entenderem zona urbana, zona rural. Zona rural são produzidos as matérias-primas, né? Essas matérias-primas, algumas vão para uma indústria, são processadas, são transformadas. Essa indústria vende para o comércio, né? Ficam lá no comércio e nós que somos consumidores vamos até uma loja, até um comércio e vamos adquirir esses produtos industrializados. Podemos consumir também produtos não industrializados. Estou dando um exemplo prático para vocês. Quando a gente vai lá na feira e compra o aipim, que vem direto do produtor rural, que ele mora lá na roça, ele planta, ele colhe, ele vem vender para a gente, tá? Então tem essas duas diferenças. A gente consome produtos industrializados e também algumas vezes consumimos produtos não industrializados, que vêm direto do campo para a gente, tá bom? É importante vocês perceberem essa diferença. Eu acho que eu consegui passar para vocês isso, que isso é muito importante lá no terceiro ano, tá bom? Fiquem com Deus. Boa provinha amanhã. Deus ilumine vocês, tá bom? Então, só esse pouquinho de dever hoje, tá bom? Fiquem com Deus.